Certo dia, um grupo de atletas, todos campeões em suas modalidades, foram convidados para visitar o Museu do Louvre, em Paris. E lá existe um quadro chamado Checkmate, em que de um lado da mesa está o diabo sorridente e do outro lado da mesa o homem triste. E sobre a mesa, um tabuleiro de xadrez. Mas nesse dia, entre os atletas, estava um campeão mundial de xadrez. E ele, vendo aquela figura, ele para e fica prestando atenção nela. O grupo segue adiante com a visita, mas ele fica ali, parado, observando e olhando aquela gravura. Até que o guia volta e diz a ele assim: a visita continua e nós precisamos continuar. Então ele para, olha para o guia e diz: tem algo aqui nessa gravura que vai fazer vocês ter que mudar o nome dela. E o guia diz: essa gravura é um checkmate, porque o homem perdeu. Mas foi então que aquele atleta disse ao guia: eu sou campeão mundial de xadrez. E observando essa gravura, eu cheguei à seguinte conclusão: vou ter que mudar o nome dela, porque eu estou observando as peças sobre esse tabuleiro e eu notei algo que ninguém notou. O rei tem mais um movimento a fazer. E isso vira todo o jogo. O rei tem mais um movimento a fazer. O rei ainda tem um movimento para fazer na tua vida. Às vezes, a vida parece exatamente como aquele quadro. Você de um lado da mesa, cansada, ferida, perdida, e o inimigo do outro lado da mesa, sorrindo, te acusando e dizendo: acabou. E no meio está o tabuleiro. E esse tabuleiro representa a tua história, teus erros, tuas perdas, teus medos, teus traumas. E é exatamente aí que começa a virada. O diabo só vence quando você acredita que não tem mais saída. Mas isso não é verdade. Ele não precisa tocar em você. Basta ele fazer você olhar para o tabuleiro com medo e acreditar que não existe mais movimento possível para você. Porém, o rei sempre vê o que você não vê. Ele enxerga caminhos onde você só enxerga paredes. Ele vê vida onde você só vê luto. E ele vê saída onde você só vê derrotas. Mas eu vim aqui como porta-voz, como aquele campeão disse para aquele guia. Eu estou aqui dizendo para você: mude o nome, porque o rei ainda tem um movimento a fazer na tua vida. E espiritualmente, isso representa cura para você. Porque na psicanálise, quando a mente está traumatizada, ela acredita que tudo isso chegou ao fim antes mesmo de analisar o cenário. Porque o medo te paralisa, a dor distorce a verdade, a culpa te cega e você passa a achar que a sua história acabou. Mas eu vim aqui para te dizer que não acabou, porque Deus não lê a sua vida pelo seu trauma. Ele lê você pelo seu projeto. E enquanto você ainda olha para o tabuleiro, chorando, o rei está olhando para o tabuleiro, planejando a tua vitória, a tua saída. E ele te diz assim: filha, não tema. Eu ainda tenho um movimento a fazer. Um movimento que vai mudar a rota, um movimento que vai quebrar os ciclos, um movimento que vai desfazer sentenças, um movimento que reescreve destinos, um movimento que vai virar o jogo da tua vida. O diabo tenta te amedrontar, para que você não veja, mas o rei vê e o rei se move. E quando o rei se move, o inferno tem que se calar. Então hoje, não importa se o diagnóstico é final, se o casamento parece perdido, se a alma está sangrando aí dentro, se a porta está fechada ou se o medo está gritando. Eu vim aqui para te dizer: o rei ainda tem um movimento. E é esse movimento que vai mudar a tua vida, a tua história, os teus projetos e o teu futuro. Não é checkmate. É só o começo de uma nova história que o rei está desenhando. Porque quando Deus joga, ele termina sempre com
a vitória. Amém?